Eles eram os cavaleiros do Japão medieval. Guerreiros de elite que controlaram os rumos do poder por mais de 700 anos. Mestres da espada e do arco, adeptos de um implacável código de ética e praticamente invencíveis em combate. Eles repeliram invasores estrangeiros e lutaram entre si por terra, riqueza, honra e poder. Seu legado de artes marciais e autodisciplina persiste até hoje. Eles eram os samurais. Os samurais. É um típico dia de treinamento na escola Takeda de arco e flecha a cavalo em Kamakura, Japão. Os alunos deste curso prático estão mantendo uma tradição guerreira que começou há mais de 1.300 anos. É o Yabusame, uma forma cerimonial e sagrada de arco e flecha a cavalo. Adotada no século VII como uma forma de oração por paz e prosperidade, o Yabusame é realizado até hoje, especialmente em festivais religiosos e para dignitários estrangeiros. Nos eventos de Yabusame, os arqueiros, vestindo o uniforme de caça dos guerreiros medievais, percorrem com seus cavalos, um por vez, um caminho estreito de 200 metros. Ao longo do caminho, disparam contra uma série de 3 alvos, posicionados a intervalos de 70 metros. As flechas que acertam os alvos são consideradas amuletos da sorte. Shirou Ietaka Kaneko é o 35º mestre da escola Takeda. It takes about 3 years to be able to perform Yabusame for the first time. But the most talented ones have been practicing for 10 to 15 years. Um dos segredos da técnica do Yabusame é o formato único dos estribos que envolvem os pés do arqueiro. Eles são mais plataformas do que estribos, um aspecto fundamental. A rider keeps all of his weight on his feet, not on the saddle. This way his legs absorb the up and down movement of the horse, and it keeps his aim stable. Hoje, o arco e flecha a cavalo é uma arte militar altamente especializada, praticada por poucos. Mas já foi uma habilidade comum e o método preferido de luta entre os guerreiros japoneses de elite, conhecidos como samurais. A verdadeira origem dos samurais é envolta em mistério e especulação, e muito do que sabemos foi transmitido não como fato, mas como lenda e folclore. É certo, no entanto, que há cerca de 1000 anos, eles surgiram de forma similar aos cavaleiros da Inglaterra medieval. Eram guerreiros que defendiam senhores regionais e recebiam terras por demonstrar valor em combate. A maioria das batalhas envolvia a conquista de novos territórios, com um senhor usando seu exército de samurais para atacar os domínios de outro. Inicialmente, os samurais combatiam como arqueiros montados. Ao longo do tempo, seus métodos de luta evoluíram para incluir o combate a pé, usando espadas de qualidade notável, longas lanças de madeira chamadas de alabardas ou naginatas, e até mosquetes de pavio. Suas atividades derivaram do budismo e do shintoísmo japonês. Gradualmente, eles passaram a adotar um estrito código de comportamento que ressaltava a lealdade, autodisciplina e a defesa ferrenha da honra pessoal. O código também exigia uma forma dolorosa de suicídio ritual, como meio de preservar a honra diante da derrota. Os samurais viriam a dominar o Japão. E nestes 700 anos de história, seus valores moldariam as bases políticas e sociais do país, marcando de forma permanente a identidade nacional japonesa.
O Japão é pouco maior do que o estado da Califórnia. Sua massa total de terra é formada por 4 ilhas principais, cercadas por centenas de ilhotas menores. Acredita-se que seus primeiros habitantes emigraram da China e de outras partes do continente asiático entre 30.000 e 12.000 a.C. Por volta do ano 300, alguns habitantes já cultivavam arroz e haviam estabelecido moradias fixas na planície Yamato, uma área fértil na porção sudoeste de Honshu, a maior ilha japonesa. Essas colônias permanentes logo deram origem a um estado político baseado no poder militar e nos impostos pagos sob a forma de arroz. Rice is a labor-intensive way of getting food out of the ground. And it's also a way of getting food out of the ground that makes you very committed to a place. If you're doing slash and burn agriculture, you can up and move. If you're building an elaborate irrigation system and then growing rice on it, you've put years of labor into a spot and you need to farm it for years to get the value of your labor back. And this makes it very easy to tax people. They're less inclined to up and run away. Grupos de famílias expandidas, chamados de clãs, começaram a disputar o domínio da planície Yamato. Pequenos exércitos se formaram, sustentados pelos impostos cobrados de fazendeiros. A história deste período é vaga, mas um dos grupos, batizado com o nome da região onde vivia, fez as alianças corretas para sair vencedor, o clã Yamato. Eles subiram ao poder em algum momento do século VI. Os Yamatos declararam seus líderes imperadores, alegando origem divina. O clã aumentou seu império gradualmente, conquistando territórios nas regiões vizinhas. A figura de maior destaque desta família é um guerreiro lendário chamado Yamato Takeru no Mikoto, conhecido como Príncipe Yamato. He was basically a mythical figure, sort of Hercules sort of character that's invented as part of this growing political mythology. He's noted for a number of exploits. In the story, he sort of single-handedly travels about Japan, subduing various rebellious tribes and individual leaders. A atitude destemida do príncipe Yamato, mítica ou não, tornou-se um arquétipo para os guerreiros japoneses. In the middle of the 7th century, these so-called emperors had accumulated enough power, enough control over at least the central parts of the main Japanese island in order to impose a political reform. Nesta reforma, a família imperial montou um governo central, com um palácio e uma corte de nobres, onde hoje se encontra a cidade de Kyoto. Para sustentar os nobres, as terras imperiais foram divididas e distribuídas. A renda vinha dos impostos, pagos na forma de arroz pelos camponeses que trabalhavam nas terras. Mas cabia aos próprios nobres defender suas terras. Uma tarefa difícil, especialmente quando sua propriedade ficava a centenas de quilômetros de Kyoto. You have to form kind of a private army to make sure that the peasants are properly taxed and that you receive your income. Otherwise there may be robbers on the way, there are famines and there are robbers on the way that attack these convoys and they steal all the rice. That is your income. O contingente dos exércitos vinha de famílias guerreiras que viviam às margens do império. Muitos eram descendentes de nobres. Com o crescimento das famílias aristocráticas, os filhos mais novos eram obrigados a conquistar novas terras nas fronteiras do império. Estes homens lutavam a cavalo, usando o arco e flecha como arma principal, e a vida na fronteira os deixara imbatíveis. Eles se tornaram a polícia rural dos nobres de Kyoto e receberam o nome de samurais, ou aqueles que servem. Como recompensa pelos serviços, exigiam lotes de terra. Este foi o verdadeiro início da tradição samurai. As more they were in demand, these warriors, the more powerful they became. Why? Because they also had to be paid in land. There was no money, right? And so sometimes the official in Kyoto had to divide his land, from which he drew his income, into half. One half
would be his income. The other half would go for payment of the warriors who secure your whole area militarily. Nos séculos X e XI, os líderes de famílias samurais já controlavam grandes extensões de terra e haviam se tornado poderosos generais no comando de enormes exércitos. Eles lutavam entre si e era apenas uma questão de tempo até que um destes líderes tentasse derrubar a família imperial e reclamar o trono. Nas gerações futuras, esta disputa pelo poder moldaria os samurais. Miura Hiromichi restaura armaduras samurais históricas. Como os cavaleiros da Europa medieval, os samurais usavam uniformes blindados para se proteger de flechas e golpes de espada. Miura é um dos poucos artesãos contratados por curadores de museus para restaurar antigas armaduras que hoje são consideradas tesouros nacionais. Clientes ricos também encomendam a construção de réplicas para suas coleções. This is how armor from the medieval period was worn. This is the fully armed samurai of that period. The helmet, sleeve shields, lower armor, sword, bow, and arrow quiver. And here is an attendant wearing an abbreviated version of the armor, called hara-ate. Com exceção do capacete, a armadura samurai não era feita de metal, como sua equivalente europeia. Eram utilizadas densas peças de couro, dispostas em camadas para aumentar a resistência e cobertas com verniz para protegê-las da umidade. As partes de couro, chamadas kusani, eram costuradas com seda colorida. Constructing one suit of armor took a large amount of silk, about 250 yards. And it took about 3,000 pieces of leather. That's a lot of materials. Como a armadura samurai era feita de couro, era relativamente leve e flexível, ideal para o combate a cavalo ou a pé. It wasn't just for fighting on the battlefield. There was a Japanese sense of beauty in it. It was made beautifully. It's been said by many that the armor was a costume to die in. But actually, Japanese armor was a costume to be worn in the celebration parade after victory in war. That's my belief. No fim do século XII, as vitórias eram mais frequentes para um lendário clã de samurais chamado Minamoto. Por anos, os Minamoto serviram como braço armado da corte imperial. Outros clãs de samurais ganhavam poder em regiões remotas, e seus líderes, muitas vezes, ressentiam a autoridade do governo. Alguns clãs chegaram a se rebelar, e um líder samurai tentou até estabelecer um império paralelo próprio. Em muitos desses casos, a corte imperial enviara a forte e leal família Minamoto para esmagar as rebeliões. Ao longo dos anos, esta poderosa família produziu renomados guerreiros. Um dos mais famosos era Minamoto Tametomo. Tametomo é considerado o maior arqueiro na história dos samurais. He's supposed to have been a giant, well over 6 feet tall. His left arm is supposed to have been 6 inches longer than his right arm, which means that he's got an unusually long bow draw. De acordo com a lenda, ele afundou um navio inimigo com uma única flechada. Em 1156, o imperador do Japão faleceu e surgiu uma divisão na família imperial com relação a qual herdeiro ascenderia ao trono. Guerreiros das principais famílias samurais lutaram por ambas as facções. Ao fim da disputa, Minamoto Tametomo encontrou-se no lado perdedor. Ele foi exilado em uma ilha remota e os vitoriosos enviaram um esquadrão para matá-lo. Em um ato final de bravura, Tametomo disparou algumas flechas contra os barcos de seus agressores. A última flecha atingiu um dos barcos na altura da linha da água, penetrou o casco de madeira e afundou a embarcação.
Mas com muitos barcos se aproximando, Tametomo sabia que seu destino estava selado. Determinado a não morrer nas mãos do inimigo, ele se afastou da margem e tirou a própria vida. E o fez de maneira particularmente violenta. Tametomo cometeu um harakiri, o que literalmente significa cortar a barriga. Um harakiri, o que literalmente significa cortar a barriga. Ele fincou uma lâmina em um dos lados do abdômen e cortou na horizontal. Então, fez um segundo corte de cima para baixo, garantindo uma morte lenta e agonizante. O ato foi tão incrivelmente doloroso e exigiu tamanha coragem que serviu como prova de que estava tirando a própria vida para preservar a honra e não por covardia. Tametomo não foi o primeiro guerreiro a tirar a própria vida desta forma, mas seu nome é o primeiro associado ao ato. Nos séculos seguintes, o harakiri, também conhecido como seppuku, se tornaria comum entre os samurais derrotados e se transformaria em um ritual complexo e repleto de regras. Incluiria até um segundo participante armado com uma espada. Ele seria o responsável por decapitar o homem à beira da morte para abreviar seu sofrimento. There are some people who believe there are only 3 proper ways to cut. One would be one horizontal line, at which case the second would probably behead him. The second would be 2 crossing lines. Again, everything would be in the lower abdomen. The third would be 3 horizontal lines, the third being the most difficult. If you imagine cutting across and pulling up, cutting across again and pulling up, cutting across back this way. And that might be enough for a man just to die, just to expire there. A lot of theories as to why this particular form of suicide becomes popular. Japanese language and Japanese culture has a lot of expressions dealing with the belly as the kind of center of emotions and such. The same way that English speaks of somebody with a big heart or a black heart, Japanese will speak of someone with a big belly or a black belly. And so there may be something to the idea of ripping your belly open and saying, see, it's not black. Nos anos seguintes à morte de Tametomo, seu sobrinho, Yoritomo, levou o clã Minamoto à posição de maior potência militar do Japão. Em 1192, o imperador nomeou Yoritomo como Shogun, um título dado aos generais que eram enviados para aplacar os bárbaros nas fronteiras do império. O título sempre tivera caráter temporário, mas Yoritomo o tornaria permanente. Como líder militar supremo do Japão, Yoritomo exercia mais poder prático e administrativo do que a própria corte imperial. Eventualmente, a situação política do Japão tornou-se similar à da Inglaterra moderna, na qual o soberano real é apenas figurativo, enquanto o parlamento e o primeiro-ministro realmente governam. Para escapar do ambiente político de Kyoto, Yoritomo montou um governo paralelo dirigido pelos samurais em Kamakura, pouco ao sul da Tóquio atual. Mas este governo comandado pelo Shogun, ou Shogunato, nunca derrubou o imperador completamente. Isto seria impossível. The emperors were not really seen as having political authority. The emperors were more seen as the high priest of the country. You could compare the emperors to a certain extent with the popes of Europe. I mean, you can go and kill a king, but to kill a pope is a problem. Because he is the source of authority, of religious authority. And the political leadership needed that religious authority, without which they couldn't rule. Apesar do sucesso de Minamoto e Yoritomo, a paz no Japão não duraria. Como um velho samurai sabiamente aconselhou, após a vitória, aperte o fecho do capacete. As disputas entre os clãs continuariam e outra ameaça, desta vez um inimigo externo, despontava no horizonte. Noite no History. Em 1274, o Japão encontrava-se diante de uma grande ameaça. O regime mongol que conquistara a Coreia e a China ao longo do século anterior pretendia novamente expandir o império.
Seu líder, o lendário Kublai Khan, escreveu ao imperador japonês, informando-lhe que os mongóis esperavam receber tributos e impostos do Japão. O imperador não respondeu a Khan. Enfurecido, o líder mongol enviou uma frota de navios de guerra para ensinar uma lição aos rebeldes. It's the only time between the early 500s and the 20th century that Japan was invaded by a foreign power, and one of only 2 times that the Japanese warriors actually fought a foreign enemy. A frota mongol zarpou da península coreana com centenas de navios e milhares de homens. Eles aportaram na baía de Hakata, na ilha japonesa mais ao sul. Os samurais enviados para enfrentá-los não teriam uma recepção amistosa. Eles encontraram uma forma de batalha muito diferente. A luta samurai neste período era extremamente ritualizada e consistia em duelos de arco e flecha a cavalo. Orgulhosos oponentes montados enfrentavam-se em disputas de combate individual. Os mongóis, por viajarem de navio, não tinham cavalos e lutavam a pé. Muitos com espadas e lanças, eles se concentravam em unidades compactas e atacavam. Usando este método, feriam mortalmente os cavalos dos samurais. Para aumentar o choque, eles utilizavam explosivos à base de pólvora. So these sounds made the samurai horses panic. And so samurai had to withdraw to the capital in Kyushu. Ao fim do dia, os mongóis dominavam o campo de batalha, mas aparentemente não sabiam que haviam vencido. Talvez acreditando que os samurais buscariam reforços e atacariam à noite, os mongóis retornaram aos navios e zarparam. Por enquanto, os samurais estavam a salvo. No entanto, eles temiam ser derrotados outra vez e tomaram medidas preventivas. The Kamakura government basically constructed walls along every beach where sizable forces could land. And these walls that could extend for miles. They'd be about sometimes several feet high, several feet wide, and they'd be about 20 feet behind the beaches. Foi uma boa ideia, pois os mongóis retornaram. 7 anos depois, Kublai Khan reuniu uma armada com milhares de navios e dezenas de milhares de soldados. A construção dos muros valeu a pena. A segunda armada mongol foi obrigada a se manter navegando por semanas, consumindo os suprimentos, enquanto procurava um lugar para aportar. Enquanto isso, os japoneses previam uma batalha terrível. Eles se preparavam para a luta e rezavam. Por coincidência, suas preces foram atendidas. A natureza interveio. A maior tempestade do século destruiu centenas de navios mongóis. There was a typhoon. It did hit and it did destroy one whole fleet. I just say the typhoon was the end point of a defeat long in the making. That's how I look at it. It didn't cause the defeat, it just finalized the defeat. Este tufão é a origem da palavra kamikaze. Os samurais que enfrentaram os mongóis haviam pedido a ajuda das divindades shintoístas. Basicamente, o shintoísmo é uma mistura de adoração à natureza e aos ancestrais. Para os guerreiros, a tempestade foi enviada pelos deuses. Por isso, a chamaram de kamikaze, ou vento divino. Para manter o favor dos deuses, pois esperavam que os mongóis tentassem novamente, tanto a corte imperial quanto o shogunato de Kamakura encomendaram uma série de rituais de oração nos templos shintoístas e budistas de todo o país. Como parte do esforço de guerra, também tentaram evocar outra forma de poder espiritual. Para os samurais, a importância da espada era fundamental. Acreditava-se que elas possuíam qualidades espirituais únicas. Por isso, os grandes mestres receberam ordens de fazer lâminas para templos e altares, como amuletos de boa sorte. The process of making the sword, it's not simply pounding out the metal. It was actually a religious experience as well. Often we hear about smiths who meditate, who pray, who recite sutras while they're making the sword. I have one particular sword. He meditated for 100 days underneath a waterfall in the freezing winter before making a sword. So the idea was to purify not only his technique, but his mind, body, and soul. And that was all put into the process of making each blade.
This is a great tradition, really fascinating. As espadas japonesas antes do século VII tinham a lâmina reta e fio duplo. Com este formato, eram mais adequadas para estocar do que para cortar. When the sword hits something, there is an impact. With the straight-edged sword, that impact comes straight to the hand. But the design of the arched sword makes the impact less. Outro benefício da espada curva é a facilidade em tirá-la da bainha quando carregada na cintura. Para aproveitar estes benefícios, as espadas japonesas gradualmente ganharam uma curvatura cada vez maior. The sword took its final shape in the mid to late 7th century. This is the curved single-edged blade. From this time, maybe we can count over 40,000 smiths throughout the history of Japanese sword making up to the present day. Talvez o ferreiro mais renomado de todos tenha sido um homem chamado Masamune. Ele viveu há cerca de 750 anos, na época da segunda invasão mongol. Na época, foi um dos ferreiros convocados a fazer espadas de boa sorte para impedir que os mongóis retornassem. Deve ter funcionado, pois os mongóis nunca mais ameaçaram o Japão. Por incrível que pareça, o legado de Masamune sobrevive. Yamamura Tsunahiro, um ferreiro moderno, pertence à 24ª geração da linhagem de Masamune. Nesta oficina rústica em Kamakura, ele e diversos aprendizes continuam forjando verdadeiras obras de arte do modo tradicional. Trabalhando em conjunto, os alunos brandem os enormes martelos que moldam o aço quente, enquanto o mestre desfere golpes leves para guiá-los. Where I am sitting, in musical terms, is the conductor's chair. And with the hammer in my hand and gestures, I signal where to pound and how fast or slow. Ao longo do processo, Yamamura rola a massa de metal sobre cinzas de palha para adicionar carbono. A quantidade de carbono em uma espada determina sua flexibilidade. By folding and refolding the metal over and over again, we strengthen it. That's the purpose of the process. O ácido bórico inserido em cada dobra remove o oxigênio e impede a corrosão entre as camadas. O processo todo leva cerca de 2 semanas, uma longa espera para um cliente ansioso. The most frequent clients are collectors, also ones who have a specific purpose, or ones that experienced something for the first time, something worthy of commemorating, for which they want a sword for protection. That is common as well. For instance, a protection sword for the newly born grandchild or the newly rebuilt home. Those kinds of requests are common. Ao dizer o que sente quando tem nas mãos uma de suas lâminas finalizadas e autografadas, Yamamura admite sua imensa satisfação. It is the proof that I'm alive. When I put my name into a sword, it's going to remain there for about 1,000 years. And that's proof I lived in this age. Realmente, espadas criadas por seu famoso ancestral encontram-se ainda hoje em coleções particulares, passadas de geração em geração através dos séculos após as invasões mongóis. Ao longo dos anos, esta arma simples, mas elegante, se tornaria um instrumento tão valioso de proteção pessoal e um componente tão importante da identidade do guerreiro que ficaria conhecida como a alma do samurai.
A busca pelo melhor atirador do país começou há um ano. Não apenas com uma arma, mas com qualquer arma. Nesta temporada, um desses competidores vai tentar realizar o melhor tiro da história. Atiradores, vão! Isso nunca foi feito antes. 16 dos melhores atiradores foram selecionados. E agora eles têm uma chance única. As tentativas de invasões mongóis ao Império Japonês no século XIII tiveram um impacto tardio, mas profundo sobre a estabilidade política da nação. Estes eventos desencadearam um período de conflitos conhecido como a Era do País em Guerra, a maior guerra civil japonesa. Nesta era conturbada, os samurais tiveram uma importância ainda maior. Os samurais não lutavam de graça, eles esperavam recompensas. Afinal, armas, armaduras, cavalos e servos não eram baratos. Every act required compensation. And if there was an obligation, it was for lords to adequately compensate their followers. A lord that was too stingy could not garner enough support and the warriors would leave him. A recompensa costumava ser uma parcela do território inimigo capturado. Mas não havia novas terras a se conquistar ao fim das invasões mongóis. Na verdade, não sobrara riqueza alguma. Muitos líderes militares haviam se sacrificado para defender o país, e nem o shogun nem o imperador ofereceram recompensas. O ressentimento aumentou até que muitos líderes decidiram que, como não compensava servir ao governo organizado, eles fariam o que bem entendessem. Ao fim do século XV, o poder havia passado às mãos de um grupo de senhores de terras e líderes militares chamados daimyos. When you literally translate that term, it means great name. It just means great person. And it emerges in the 1400s and really the 1500s as a title warlords give themselves. Antes, estes homens contentavam-se em usar os títulos atribuídos pela corte imperial ou pelos shoguns. Mas os tempos mudaram. You're a daimyo pretty much because you call yourself a daimyo. So it really marks the decentralization of authority that happens in the 1400s and 1500s. People aren't looking to central authority anymore to say, you get to command men. You get to command men, and you get a title because thousands of men follow you. That's good enough. Os daimyos tornaram-se governantes independentes de estados pequenos e autônomos, cada um tentando conquistar seus vizinhos. O Japão entrou num estado de constante guerra civil que duraria quase 100 anos e afetaria todos os cidadãos. No topo da hierarquia social, irmãos lutavam entre si, filhos tentavam depor pais, sobrinhos assassinavam tios. Nada parecia importar se estivesse no caminho da ascensão política. Até os samurais de baixa patente trocavam de lado a cada batalha. If you change sides opportunistically, then you're a traitor. But if you're faced with the threat of death and you don't flinch, and you show that I'm willing to die to defend my lord, I'm willing to die fighting even after my lord is dead, you have this opportunity to say, okay, change sides. It's okay. I knew you were willing to die, but I'm not going to ask that of you. Todos se militarizaram, de camponeses a mercadores, e podiam ser convocados a lutar pelo mestre a qualquer momento. Até as mulheres se envolveram nos conflitos. Em algumas ocasiões, elas vestiram armaduras, montaram cavalos e entraram na batalha. And if you think about it, warfare dominated by mounted archers is not disadvantageous to women at all, because they're light, they're agile, and as long as they have the strength to shoot the bow and arrow, they can perform just as well as men. Com o aumento do número de combatentes, começou a ocorrer uma revolução tática. Os líderes militares começaram a depender menos da cavalaria e mais dos soldados a pé.
As unidades eram compostas por camponeses usando iares, longas lanças de madeira com pontas de metal, semelhante às inglesas. Estes soldados andavam a pé e eram comandados por samurais a cavalo. One thing that's really remarkable about the warriors of Japan is that they were highly literate and they would write down their accounts in battle. And particularly they write down all their wounds and damages suffered in great detail. And I'll give you one example. One warrior actually wrote that one of his samurai had been shot in the face. An arrow had gone through his jaw and lodged in the chest. An administrator looked at this and then wrote shallow. I assume it meant the chest, but anyway, yeah, they were very strict, as you could tell. Os combates do período eram brutais, mas havia recompensas pela coragem em serviço. No entanto, para provar sua coragem, o guerreiro precisava realizar uma atividade macabra: caçar cabeças inimigas. When warriors fought in battle, they needed physical evidence of their valor. If they would kill someone, they would try to cut off the head. As soon as they had a head, they would just leave the battlefield, because they could then present this as proof of their service and demand compensation for their actions. Logo, os guerreiros mais espertos começaram a chegar apenas no final da batalha, decapitando um inimigo que já estava morto e trocando a cabeça pela recompensa. Esta fraude levou a outra prática estranha: a análise de cabeças. As time passed, there's the idea that you could only get credit for the head if it was someone that you had actually killed. And so they started looking very closely to see if this head had been cut off when the person was still alive or from a corpse. Com as mudanças no combate para acomodar mais soldados, a vitória passou a depender mais de habilidade logística do que superioridade tática. It's being able to govern an area, extract revenue, extract men, incorporate them into large armies, supply them with pikes. A guerra em grande escala também levou à construção de castelos. De 1550 a 1600, dezenas foram construídos. O projeto típico era similar aos dos castelos europeus, com uma torre central no meio do complexo, cercada por muros enormes e um fosso. Alguns castelos, como a espetacular estrutura que ainda se encontra em Himeji, a leste de Osaka, possuíam características arquitetônicas que ofereciam surpresas desagradáveis aos invasores. You enter a castle thinking you're taking the most direct route to the castle keep, where you'll get the enemy daimyo, and you wind up running into a blind alley, and then you find that these steep walls on either sides of you have hatchways or doors that open and people can shoot at you, they can drop boiling oil at you. And this, even strolling through with a tour guide, it's scary. Mas mesmo nesta era de grandes exércitos e enormes fortalezas, o espírito samurai do guerreiro solitário, enfrentando o inimigo cara a cara, não fora extinto. Segundo a lenda, dois daimyos rivais, Uesugi Kenshin e Takeda Shingen, chegaram a se envolver em combate individual. Takeda e Uesugi tinham quase a mesma idade e eram dois dos melhores comandantes e administradores do período. Além disso, seus domínios faziam fronteira, o que os transformava em rivais. They fought a series of battles, 4 in fact, at exactly the same site, year after year after year, a small island called Kawanakajima that sits right between their two domains. Most of those were more or less chess piece type battles where they'd draw up lines, kind of maneuver around each other and then go home with very little shooting down. No entanto, uma das batalhas entre os daimyos foi bastante sangrenta. And supposedly at some point during this battle, in all the confusion, Takeda Shingen, who was sitting behind lines directing troops, found himself cut off from his own bodyguard, and Uesugi Kenshin and his immediate guard had managed to penetrate the Takeda lines to get in close to Shingen. So supposedly Kenshin came riding at Shingen, sword drawn, and tried to slash at him, and Shingen, who was sitting in a chair at the time, then blocked the sword strike with his war fan, his baton, essentially. By the time Kenshin could wheel his horse around for another strike, Shingen's bodyguard was rejoining him and he decided that he had to leave. Embora a história ilustre um ódio profundo entre os dois daimyos,
Outra lenda sugere que anos de rivalidade podem ter se transformado em admiração mútua. Nenhum exército medieval podia funcionar sem um dos recursos básicos mais naturais, o sal. Ele era necessário por diversos motivos, especialmente a preservação da comida. A província de Kai, governada por Takeda Shingen, não tinha saída para o mar. Era totalmente cercada pela terra. Então Takeda era forçado a importar sal de outras províncias. Este foi seu calcanhar de Aquiles durante um incidente no qual a província de Takeda foi cercada por duas forças inimigas ao mesmo tempo. They managed to essentially put a blockade around Kai and embargo salt, which of course was rapidly creating intense suffering in Kai, with the idea of essentially starving the Takeda war machine to its knees. Well, just as things were getting darkest, so goes the story. Over the hill and across the pass comes a mule train or a horse train of pack horses sent by Uesagi Kenshin carrying salt and essentially running the blockade. Afterwards, other counselors and such asked Kenshin, well, why would you do that? Why would you rescue Shingen? I mean, he was on his knees and he would have been out of your way. And he replied, battles are to be won with swords and spears, not with rice and salt. Inevitavelmente, após décadas de batalhas constantes durante a Era do País em Guerra, especialistas no uso da espada e em outras técnicas de combate emergiram e ganharam fama. Eles seriam convocados a dividir seu conhecimento, e suas lições se mostrariam extremamente valiosas aos samurais e a outros guerreiros ao longo da história. Em um antigo e elegante salão de treinamento no campus da Universidade de Tóquio, um grupo de dedicados alunos passa as noites praticando o Kendo, o caminho da espada. O Kendo é uma forma moderna de esgrima competitiva, mas esta atividade começou como uma importante arte marcial, criada nas escolas samurais de manejo da espada. Kobayashi Hideo dirige o programa de Kendo da escola. There was a set of primary fighting skills practiced by every samurai. It was called Buge Juhapan, the standard 18 martial arts. And these included horseback riding, archery, and others. And Kendo was one of them. It was a required subject. Kendo was really the most important one. Nas primeiras formas da arte, os alunos treinavam com espadas de madeira maciça. Mas, ao longo dos anos, para manter a segurança, os bastões pesados foram substituídos por versões de bambu leves e flexíveis. Os alunos de hoje também usam máscaras de ferro e uniformes acolchoados para proteger o corpo. Após um longo aquecimento, os alunos se enfrentam em disputas de esgrima. O resultado das lutas é determinado por um sistema de pontos que recompensa golpes completados. O grito que o combatente emite quando desfere um golpe é chamado de Kiai. Ele é usado para integrar o corpo e a mente, criando um espírito poderoso no movimento executado. Since it is such an intense game, manners are very important. Kendo really values etiquette, so it starts with a bow and ends with a bow. As primeiras formas de Kendo nasceram na Era do País em Guerra, um período que se estendeu de 1470 a 1570. Como os daimyos tinham que vencer batalhas para manter o poder, buscavam os maiores especialistas militares da região para treinar seus samurais. Until then, most military training was very informal and mainly family-based. Beginning in the 1400s, you start to find warriors reaching out beyond that, and you find warriors that develop reputations as particularly good fighters, or being particularly good with one or another weapon, beginning to systematize what they're doing and to begin to think in more depth about, okay, why am I winning all of these fights, and suggesting that maybe I can teach this to other people. Assim começa a educação dos samurais. Os cursos que estes especialistas montaram para os daimyos viriam a se tornar as bases dos estilos de luta formais, ou escolas. O fundador de um desses estilos e um dos maiores espadachins da história japonesa era Sukahara Boduken.
Nascido em uma família de samurais em 1490, Bodoken tornou-se um dos samurais mais completos de todos os tempos. Ele lutou em mais de 30 grandes batalhas e em pelo menos 19 combates individuais, no qual matou seus oponentes. Suas habilidades trouxeram-lhe fama, mas também um subproduto irritante: os frequentes desafios de outros samurais que desejavam testar suas capacidades. Por anos, Bokuden aceitou os desafios sem hesitar, mas ao ficar mais velho, sua atitude em relação aos combates desnecessários mudou radicalmente. Finalmente, ele adotou a posição de que o maior objetivo do artista marcial era resolver os conflitos sem recorrer à violência, ou no mínimo, sem derramamento de sangue gratuito. Mas isso não impediu que desafiantes mais novos o provocassem. Certa vez, em uma viagem de barco através de um lago, um samurai jovem e agressivo tentou convencer Bokuden a lutar. The other samurai keeps pestering him and pestering him, and he finally decides that he's not going to get rid of him. So he says, okay, well, look, if we're going to do this, we don't have room on the boat. Let's go over on shore. There's an island over there where we can be dropped off over there and we can fight there. Well, as they pull up on shore and the other samurai jumps out of the boat, then Bokuden casts off and pulls back out in the stream, leaving the guy shouting at him and saying, well, what are you doing here? And he says, well, my style of swordsmanship involves fighting without fighting. Bokuden viveu até aos 80 anos, morrendo de causas naturais em 1571. Vestígios de sua renomada técnica podem ser vistos em diversas formas de artes marciais japonesas de hoje. Muitas dessas escolas ensinam técnicas de combate desarmado ou utilizam armas de madeira, como a espada de bambu do Kendo. Mas ainda restam estilos nos quais a verdadeira alma do samurai, a espada com lâmina de aço, é fundamental. Uma dessas formas é o Iaido. O Iaido é a arte de reagir a um ataque surpresa contra-atacando com uma espada. Os samurais estudavam o Iaido para condicionar suas mentes e corpos a responder de forma ágil, imediata e direta. A arte os ensinava a eliminar movimentos desnecessários da técnica de esgrima e a acalmar o espírito para atingir um estado mental pacífico e harmonioso, embora ativo e alerta. In Iaido, the movement is not simply to learn how to cut or destroy the human being, but it's more the emphasis on the correctness of the form and the correctness of the mental attitude, the proper focus, the proper blending of how your spirit and how your body and how the sword can move as a perfect integrated unit. Em sua forma solo, o Iaido envolve uma série de movimentos pré-definidos criados para derrotar um inimigo imaginário. At the moment, the person has the sense to attack. The sword is drawn, the opponent is cut down, and the sword is returned to the scabbard in one motion, almost as if nothing happened. Na exibição em duplas, os movimentos também são pré-definidos, mas para realizá-los com perfeição, são necessários anos de disciplina. What you see is that the swords barely touch. This is the epitome of sword technique. You never touch the other person's sword, but you move in and cut him in his unprotected area. So the sword is always a cutting weapon. It's not a weapon to block or defense. Como hoje em dia poucos praticantes do Iaido terão a necessidade de cortar um oponente com a espada, o verdadeiro apelo desta arte é a obtenção de autodisciplina e do estado de espírito alerta, calmo e confiante que ela traz aos alunos dedicados. Para o samurai do século XVI, no entanto, o objetivo do treinamento era aprender a matar os inimigos e não obter paz de espírito. As técnicas criadas por homens como Tsukuhara Bokuden os ajudavam a fazer isso com eficiência. Como resultado, os últimos séculos dos samurais seriam extremamente violentos. Os historiadores japoneses também se referem à era do país em guerra como a época em que o menor oprimiu o maior.
Alguns dos líderes que subiram ao poder durante estes anos de caos não eram de ascendência nobre. Sua habilidade militar e atitudes pouco honradas levaram-nos ao topo da pirâmide social. In the chaos of 1500s warfare, you have people rising from rather humble origins, and you also have people rising from rather seemly origins, people who at key moments decided to leave their lord, to die in battle, go back, take control of the castle. Nesta época de incertezas, em 1568, surgiu um líder samurai de origens modestas. Seu nome era Oda Nobunaga e ele tentaria mudar os rumos do país. Nobunaga vinha de um pequeno feudo rural, mas sua incrível habilidade militar logo atraiu muitos aliados e lhe trouxe proeminência. Ele era um homem ambicioso a ponto de sonhar com o domínio de todo o país. Na verdade, o lema em seu brasão era unir o país sob uma única espada. E ele não pretendia fazer isso com base apenas no poderio militar. Ele começou com uma estratégia mais sutil: casamentos arranjados. Nobunaga e 2 de seus parentes casaram-se com membros de outros clãs poderosos. Estas uniões formaram uma poderosa base de apoio. Então ele começou o processo de intimidar outros líderes militares para que o apoiassem. Ele esmagava aqueles que recusavam suas ofertas utilizando todos os meios, incluindo as mais recentes ferramentas de destruição, as armas de fogo. As primeiras armas de fogo chegaram ao Japão em 1543, quando um junco chinês foi tirado da rota e aportou em uma ilha japonesa. A bordo estavam 3 portugueses. Cada um dos ocidentais portava uma arma, um mosquete de pavio. Quando um deles matou um pato, o daimyo da região ficou encantado com as armas e comprou as 3. Depois ordenou que seu ferreiro as copiasse. As armas logo se espalharam pelo país. Muitos samurais resistiram a usá-las, uma decisão da qual se arrependeriam. The introduction of the matchlock musket transforms warfare in Japan. And the warriors who adopt it quickly decimate the warlords who don't adopt it, or don't adopt it as well. Oda Nobunaga recebeu as novas armas de braços abertos e aprendeu a utilizá-las em batalha. No auge do poder, ele incorporou uma força de 3.000 artilheiros a seu vasto exército. Em uma famosa batalha próxima ao castelo de Nagashino, em 1575, ele distribuiu 1.500 artilheiros em 3 fileiras atrás de estacas. Ele ordenou que atirassem em turnos, com uma fileira disparando enquanto a outra recarregava. Com esta tática, os artilheiros derrotaram uma força muito maior. If you use them correctly, you can destroy mounted cavalry. Mounted cavalry at this point being mostly archers. These are the battles that decide the balance of power in the late 1500s in Japan. Mas, apesar da formidável habilidade política e militar de Oda Nobunaga, ele não viveria para ver um Japão unificado. Como muitos homens ambiciosos ao longo da história, Nobunaga foi assassinado antes de alcançar seu sonho, interrompido em 1582 por um de seus generais descontentes. O motivo por trás do atentado não é conhecido, mas acredita-se que o general não estava satisfeito com a recompensa por seus serviços. Quando morreu aos 48 anos, Oda Nobunaga já havia unificado 1/3 dos daimyos japoneses, mas a conclusão da tarefa caberia ao seu sucessor, Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi era outro líder poderoso que abandonara as origens humildes e ascendera através da habilidade em combate. Here is someone who demonstrates the social mobility that comes with constant warfare. He rose from the status of sandal carrier. This is someone who ran alongside a lord and had his sandals ready when he got off his horse, and he rises to be the supreme warlord in Japan. Após a morte de Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi imediatamente localizou e executou o assassino. Um ato de lealdade, talvez, mas também uma manobra política.
Nobunaga tinha um herdeiro, um filho mais jovem, que por direito seria o sucessor. Mas Hideyoshi capitalizou a glória conquistada através do ato de vingança e tomou o poder para si. But he can't be seen as a usurper because, good heavens, he didn't assassinate Oda Nobunaga. In fact, he tracked down his assassin and punished him. Na condição de daimyo mais poderoso do país, Hideyoshi retomou o trabalho de Nobunaga. Ele continuou o processo de submeter líderes menores a seu controle central, usando uma combinação de manobras políticas sutis e implacável poderio militar. Em 1590, todos os daimyos do Japão haviam se curvado à autoridade de Hideyoshi. O sonho de Nobunaga de um Japão unificado tornara-se realidade. Então, Hideyoshi fez algo inesperado para proteger sua posição. No momento em que obteve o poder total, instituiu um tipo de controle de armas, confiscando todas as espadas dos camponeses e mercadores. Marvelous pretext for that is, of course, the swords will be melted down and they'll be used to create a huge image of the Buddha. So when you give up your swords, you are not giving up power and you're not giving up a right to defend yourself or a means of defending yourself. You're simply helping Toyotomi Hideyoshi bring the country to peace through the healing powers of this great Buddha image. Hideyoshi não parou com o confisco das armas. He slams the door on social mobility. He issues edicts saying that if you are not a samurai now, you never will be. And it's probably because, knowing how commoners could rise to power, he was acutely aware of what a threat that could be to his own legitimacy. Ele separou os samurais, os camponeses e a população urbana, dando origem a um sistema formal de 4 classes sociais. Samurais, fazendeiros, artesãos e mercadores, nesta ordem. A classificação também estabeleceu critérios que afastavam os samurais dos outros cidadãos. People had to choose whether they would be a commoner or a samurai. A samurai meant they had the privilege of having 2 swords, and they could serve a lord, but they would lose all ties to their lands. And one who wanted to be a commoner supposedly couldn't have any weapons but could hold land. That's where we really see the division happening. And from that point on, you see all samurais must have 2 swords as a symbol of their status. As 2 espadas eram um sinal de posição social, como as insígnias de um policial moderno. Mas elas também tinham propósitos práticos. Uma espada longa podia ser desajeitada e era removida pelos samurais sempre que entrava em um prédio. A espada curta permitia que ele continuasse armado em qualquer circunstância. Para os demais cidadãos, a falta de respeito com um portador de 2 espadas podia significar a morte. Samurai have, in theory, the right of kiristegomen, which basically means if a commoner does something extremely inappropriate, you can take their head off and then just apologize and explain why this was so offensive. And that's part of how commoners live, with this strange sense that they can get away with a lot, but you never quite know when you're going to cross the line and lose your head. Mesmo com todo o poder, Toyotomi Hideyoshi nunca desfrutaria de uma honraria, o cobiçado título de Shogun. De acordo com a tradição, o título só podia ser concedido pelo imperador, e somente depois que o designado provasse sua descendência do clã Minamoto, a lendária família que estabeleceu o primeiro shogunato permanente. Com as origens humildes de Hideyoshi, isso seria impossível. Assim, a família imperial, que nessa época não possuía quase nenhum poder político, mas aos olhos do povo ainda tinha a autoridade divina, concedeu a Hideyoshi o título substituto de regente. Isso abriria a porta no futuro para um novo líder entre os samurais, um general inteligente que aguardou o momento certo para reclamar o título de Shogun. Este homem logo daria início a uma dinastia que manteria o poder por 250 anos.
Em setembro de 1589, Toyotomi Hideyoshi, o homem que deu fim a mais de 100 anos de guerra civil no Japão, morreu durante o sono aos 62 anos. Ele esperava passar o trono a seu filho de 5 anos, acreditando que seus conselheiros protegeriam o garoto até que ele crescesse. Mas isso não ocorreu. O braço direito de Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, queria o poder para si. Ele reuniu um exército de 74 mil seguidores e enfrentou uma força de 80 mil homens leais a Toyotomi. Os exércitos encontraram-se em uma encruzilhada estratégica chamada Sekigahara em 21 de outubro de 1600. No início da batalha, os guerreiros de Toyotomi estavam posicionados. Tokugawa Ieyasu ordenou que seus samurais avançassem encobertos pela neblina da alvorada. Quando os grupos de samurais avançassem encobertos pela neblina da alvorada. Quando os grupos se chocaram, combates irromperam na linha de frente. Inicialmente, o elemento surpresa deu vantagem às forças de Tokugawa, mas quando a neblina se dissipou e o combate se tornou intenso, a batalha tomou outro rumo. Tokugawa Ieyasu parecia estar diante de uma derrota. Então, no momento certo, ele salvou a si mesmo com uma hábil jogada política. What shows Ieyasu's brilliance at Sekigahara is not that he brings more men to the field, but that he subverts the unity of the opposite side. Ieyasu enviou agentes para convencer um dos comandantes inimigos a trocar de lado. O golpe deu certo e o exército de Toyotomi foi esmagado. Foi uma batalha épica na história dos samurais. Tokugawa Ieyasu era o líder militar supremo do Japão. Ao contrário de seu predecessor, ele tinha a intenção de reclamar o venerado título de Shogun. A tradição exigia que ele fosse um descendente do clã Minamoto. Ele não era, mas encontrou uma forma de ignorar este pequeno detalhe. Tokugawa Ieyasu had to present to the emperors a falsified genealogy in order to prove that he was a descendant of the Minamoto. And of course this was known to the imperial family, but it was a kind of a pro forma thing. And so once a fairly convincing document was presented to them, they could close an eye on whether it was absolutely historically accurate. Ieyasu assumiu o posto de Shogun com muitas comemorações em 1603. A sede do shogunato, o governo militar, foi montada em Edo, a Tóquio atual, e a paz logo se instalou sobre o país. Era uma paz que Ieyasu manteria com punho de ferro. Um de seus métodos era um sistema formal de captura de reféns, uma prática já empregada pelos daimyos poderosos para manter a tranquilidade doméstica. It wasn't uncommon for daimyo, in order to cement an alliance amongst each other, to exchange relatives. And you'd have some very odd ones, like sending your mother to stay with a new ally, just to show that even though we've met on the battlefield before, I'm not going to attack you. You send me a daughter, you send me a son, I'll send you a daughter, I'll send you my mother, and you'd exchange relatives, really to show that you were committed to not fighting each other, to remaining allies. O sistema de Ieyasu exigia que todos os daimyos tivessem uma residência próxima à sede do shogunato. Ele exigia que vivessem lá por longos períodos. They're allowed to maintain a castle in their homeland, and they're allowed to maintain that home base. But every other year, they need to travel to Edo and live in a villa, which can be rather lavish, but can't be particularly well fortified. In fact, it's supposed to be a non-military residence in the shadow of Edo Castle, Tokugawa Ieyasu's castle, and they live there roughly half the time, because they travel there, they live there for a period of maybe 10 months, then they travel back. Mas enquanto um daimyo visitava sua propriedade, os membros da família permaneciam em Edo. Para intensificar o controle, o governo do novo shogun monitorava as viagens de perto.
Nessas condições, os líderes militares não tinham como se reunir, montar exércitos e derrubar Ieyasu. Além disso, o novo shogun praticamente fechou as fronteiras do Japão para eliminar influências externas. A maioria dos japoneses não podia viajar a outros países e poucos estrangeiros podiam visitar o Japão ou montar postos de comércio no arquipélago. He divided his enemies so brilliantly that by the time he dies, the Tokugawa regime is this solid dynasty that lasts over 250 years. No entanto, o longo período de paz afetou profundamente a cultura e a identidade dos samurais. Por 600 anos, o principal propósito dos samurais fora a guerra. A maioria deles não cultivava a terra, construía prédios ou fazia comércio. Eles ganhavam a vida treinando para a guerra e lutando em combates. Mas com a paz duradoura implantada pelo shogunato Tokugawa, os samurais não sabiam o que fazer. Eles ainda recebiam um salário como guerreiros, mas suas habilidades não eram mais necessárias. The samurai could literally do nothing. They could be idle from morning till night. They could read books, they could philosophize about the beauty of honor and nobility and committing seppuku and all that. And they didn't have to have a real job. Procurando um novo propósito, muitos samurais começaram a ensinar e a estudar. As escolas de artes marciais se espalharam e tornaram-se cada vez mais formais e ritualizadas, especialmente as escolas dedicadas à espada. If you're going to train in some sort of martial art, you might as well train primarily with the weapon that you're always carrying, as opposed to training in spearmanship or archery or whatever, because you're not ever going to use that. If you're ever going to get into a street fight with a weapon, for example, or whatever, you're probably going to defend yourself with your swords. Mas nem todos os samurais seguiram a carreira de professor. Alguns tornaram-se administradores públicos e burocratas. Outros se dedicaram à poesia e às artes, ou entraram para monastérios. Tudo isso era feito com grande intensidade e importância exagerada. Era como se precisassem convencer a si mesmos e a todos os outros de que ainda mereciam um lugar no topo da sociedade. Warrior behavior became stylized, where the importance of martial arts, the importance of spiritual beliefs, all those things that we associate with the samurai, I really see as being a creation of the 17th century. When we have peace in Japan, and we have to find out, well, we have these sword-bearing officials who get income. What is their purpose? There's no wars. And I think that there's this real sense that they try to create this sort of code of conduct. No fim do século XVII e no início do XVIII, vários estudiosos produziram obras escritas que tentavam estabelecer regras e filosofias pelas quais os samurais deviam viver. Estes trabalhos tinham temáticas similares, ressaltando conceitos como a honra pessoal, o domínio das artes marciais, ser um exemplo para a sociedade e, acima de tudo, a fidelidade cega ao mestre. Este conjunto de ideais ficou conhecido como o Código do Guerreiro. Uma obra que explorou este código, chamada Hagakure, ou Escondido atrás das folhas, ressaltava a importância do auto-sacrifício, mas também continha elaboradas instruções para a conduta diária de um samurai. It goes through these incredible descriptions of what the samurai must do with himself. You know, he must be incredibly sanitary and clean. He must prepare his nails in a certain way. He must always carry rouge in his side bag because he may die. And when he dies, he doesn't want to look pale or frightened. So he must always be ready to present the front of someone who has eagerly chosen death. When the samurai goes out to battle, he must burn incense in his helmet, so that when he is beheaded by his victor, he will present to the victor, who rips the helmet off, a pleasant, an aesthetic, a memorable experience. Estas considerações podem ser um luxo dos tempos de paz, uma paz que na época do Hagakure já durava 80 anos. Nos séculos anteriores, quando a guerra era frequente, os guerreiros tinham uma abordagem mais pragmática em relação ao auto-sacrifício. One of the documents I looked at in the 14th century, they said, we attacked the enemy but started suffering casualties, so we fled. No stigma,
no dying. They're not going to just, die like that. Later on, there's this notion that you should die for your lord. The attitudes toward that are very different. Luxo dos tempos de paz ou não, a maioria dos samurais do shogunato Tokugawa levava as ideias expostas pelo Código do Guerreiro a sério. Em 1703, estes princípios foram a raiz de uma das mais famosas exibições de lealdade e autossacrifício na história dos samurais. Asano Naganori era o daimyo de Aku, um feudo 160 quilômetros ao sudeste de Osaka. Naganori fora convocado a uma visita cerimonial ao palácio do Shogun. Esta visita exigia um treinamento especial de etiqueta. Durante as aulas, o professor de etiqueta, um membro da equipe do Shogun, insultou Naganori. Isto enfureceu o daimyo, que, tomado pela raiva, sacou sua espada curta e fez um corte na cabeça do instrutor. He didn't manage to kill him, he managed to wound him, but drawing a weapon and attacking another samurai within the shogun's castle is a capital offense, and so he was immediately arrested and sentenced to commit seppuku. Naganori executou a pena imediatamente, cometendo o suicídio ritual. Após a morte de Naganori, o governo confiscou suas terras. Os guerreiros que o serviam tornaram-se ronins, o termo usado para descrever um samurai sem mestre. Os homens não tinham mais onde morar ou como viver. In the medieval period, this was never really a problem because of constant warfare, lots of armies that are willing to employ unemployed fighting men. During the Tokugawa period, when there's no warfare and there are no wars and armies are circumscribed and defined by centralized authority, there's less outlet for people who lose their jobs, and so it becomes a bigger sort of problem. Dos antigos samurais de Naganori, Oishi Kuranosuke, convocou seus colegas e perguntou se o ajudariam a se vingar. 46 deles concordaram. Rather than immediately attacking the man who they identified as responsible for their master's downfall, the guy that he'd attacked, figuring that he would be expecting it and be prepared to defend himself up front, they basically laid low for 3 years and pretended to go along with shogunal orders and accept their fate. Os 47 ronins se dispersaram e pelos próximos 3 anos encontraram outras ocupações. Oishi fingiu tornar-se um bêbado errante, cercando-se de prostitutas e criminosos. Finalmente, como os ronins esperavam, seu alvo abriu as defesas, imaginando não correr mais perigo. Então, os ronins atacaram. They met according to prearranged plan, assembled themselves and staged a night attack on the guy's house, found him cowering in a closet, dragged him out, killed him, decapitated him, and then delivered the head to the grave of their master, and then presented themselves to the authorities to be arrested for participating in an illegal vendetta. Todos os 47 samurais sem mestre foram ordenados a cometer seppuku. E assim o fizeram. Este episódio assustou o tranquilo Japão da Era de Paz, mas ao mesmo tempo encheu muitos cidadãos de orgulho por saberem que os princípios dos samurais de devoção e autossacrifício não haviam sido extintos. Hoje, na cidade de Ako, a antiga sede do daimyo Asano Naganori, encontra-se um altar em honra aos 47 ronins leais e desapegados. O código do guerreiro segundo o qual viveram e que os levou ao corajoso ato continuaria moldando a identidade japonesa e a inspirar atos de autossacrifício por centenas de anos. Em 8 de julho de 1853, 4 navios americanos comandados pelo almirante Matthew C. Perry invadiram a Baía de Edo. Seu objetivo era abrir as fronteiras do Japão, ainda que contra a vontade do governo japonês. Obviamente, os Estados Unidos estavam interessados no comércio, mas o maior objetivo era usar o Japão como um porto de apoio para os navios baleeiros americanos no Extremo Oriente.
A caça às baleias era uma grande indústria no século XIX, pois o óleo de baleia era o principal combustível para lamparinas domésticas. No passado, outros dignitários americanos haviam tentado forçar a abertura do país, mas não foram ouvidos. When Perry came in, he was more effective than the earlier people because he had a formidable fleet. And he stationed it right off of Edo, which is the largest city, and disrupted the supply of foods to the capital. Os japoneses eram bons marinheiros, mas não possuíam uma frota naval capaz de enfrentar os navios fortemente armados de Perry. Além disso, os americanos estavam muito à frente dos japoneses em termos de armas de fogo. Os Estados Unidos tinham canhões e mosquetes que podiam penetrar a armadura dos samurais e destruir o maior dos castelos. A única arma de fogo que os samurais possuíam era o rudimentar mosquete de pavio, trazido à ilha pelos portugueses 310 anos antes. 2 séculos e meio de paz haviam eliminado a necessidade de armas de fogo. Perry não podia ser expulso, então o governo Tokugawa concordou em recebê-lo. What they did, though, they opened up a consulate in an incredibly remote port. It was still very isolated, so it still took a number of years for things to change. So the Tokugawa really tried to limit his actions. A number of years for things to change. So the Tokugawa really tried to limit his actions. Com o tempo, os americanos conseguiram pressionar o shogun a assinar tratados que permitissem maior acesso. The first treaty was not a treaty for commercial purposes. It was just a treaty of goodwill, so to speak. The second treaty, which came a few years later, was for trade, where the barbarians could come into Japan, set up trading posts, and actually have free reign of certain areas in Japan. And the samurai didn't like that. Os líderes japoneses não haviam desistido de lutar, estavam apenas aguardando. Começaram a estudar táticas militares ocidentais e a comprar armamentos modernos o mais rápido possível. Eles planejavam expulsar os estrangeiros assim que pudessem. Mas na década de 1860, muitos daimyos e samurais estavam impacientes. Eles começaram a pedir uma mudança no governo. Basically, they were afraid that Japan was going to be another China. Remember, Great Britain had subjugated parts of China, Hong Kong, and India. And France and Russia and Great Britain were kind of like waiting on the sidelines like wolves with their fangs dripping. So some of the samurai perceived it. Na visão de muitos guerreiros jovens e radicais, se o shogun não agisse para proteger o Japão, a única resposta parecia ser derrubar o shogunato, que havia se enfraquecido, e restaurar o imperador à posição de poder político supremo. Em 1866 foi o que aconteceu, com pouco sangue derramado. Naquele ano, o envelhecido shogun Tokugawa Iemochi faleceu, e um novo membro da família, Tokugawa Keiki, assumiu o poder. Mas o reinado de Keiki terminou antes de começar. Ciente de que a classe guerreira não o apoiaria, ele aceitou seu destino político. Em novembro de 1867, temendo uma guerra civil, o shogun Tokugawa Keiki entregou o poder ao jovem imperador Meiji. Quase 700 anos de governo militar no Japão chegavam a um fim inglório. Mas ao invés de reduzir a frustração dos samurais, a histórica mudança de poder aumentou seus problemas. Os burocratas do imperador implantaram reformas que diminuíram o poder dos daimyos e dos samurais, centralizando este poder na capital. Tokyo increasingly is saying we will show central authority by first replacing daimyo with governors and then replacing those governors with men from other parts of Japan to show that it's Tokyo's authority that holds sway even in the countryside. A humilhação veio com uma lei que bania totalmente o uso de espadas, o símbolo mais visível dos samurais. Em 1887, os samurais da província de Satsuma, no sudoeste do Japão, chegaram ao limite. 9.000 guerreiros se rebelaram, liderados por um talentoso líder militar chamado Saigo Takamori. Ironicamente, Saigo ajudara a derrubar o shogun 10 anos antes. Os rebeldes utilizavam rifles modernos e armas tradicionais, mas não era o bastante para enfrentar os soldados do governo enviados para esmagar a rebelião.
Após semanas de luta e de um cerco a uma fortaleza do governo, os rebeldes voltaram a Satsuma para uma última batalha próxima ao lar de Saigo, em Kagoshima. Na fria manhã de 24 de setembro, Saigo e 300 seguidores marcharam armados apenas com espadas para enfrentar o inimigo. They want the symbolism of the swords. They're also out of gunpowder. And they've spent the evening before writing poems about it. They've spent the evening before celebrating their deaths. And it's all but choreographed. They march out into a hail of gunfire. They're surrounded by cannon. They're surrounded by tens of thousands of Japanese imperial troops. And they fully know they're going to die. A maioria dos samurais encontrou a morte em minutos. Saigo foi ferido pelos tiros e alguns servos o carregaram até uma colina próxima, onde o ajudaram a tirar a própria vida da maneira tradicional dos samurais. He didn't actually commit seppuku because he was shot through the hip and fell. He was probably unable to sit. He may have gone into shock immediately. He was certainly unable to sit up and pull a sword and slit his abdomen. But his men took his head anyway, and they hit it. They hit it as though this were 1220. You would not want the enemy army to get that head and have a trophy. A contenção do levante de Satsuma marcou o fim da resistência às reformas do governo Meiji. After 1877, no one thinks that force of arms are going to preserve the samurai way of life anymore, and everyone recognizes that you basically have to take this new Meiji state on its own terms. Mas embora a Era dos Guerreiros tenha terminado, a herança dos samurais permanecia viva nos corações de muitos japoneses. Em 1898, 2 décadas após a rebelião em Satsuma, cidadãos particulares ergueram uma estátua de Saigo Takamori em um parque de Tóquio. A pedido dos oficiais do governo, a figura reflete o lado pacífico do guerreiro, lembrado até hoje como o último verdadeiro samurai. Nas últimas décadas do século XIX, o governo imperial Meiji do Japão esforçava-se para se industrializar e montar uma máquina de guerra moderna. O desenvolvimento da ciência naval e militar do país fora prejudicado por 2 séculos e meio de isolamento autoimposto, e os líderes japoneses estavam determinados a alcançar o Ocidente. The knowledge was there when Japan was supposedly closed. Enough people knew what to borrow, what to get, what they needed to make Japan much stronger. And I think the speed at which they were able to do that is just really remarkable. No início do século XX, o Japão era uma potência militar. Embora os samurais estivessem extintos como classe social, o sistema público de educação ensinava muitas de suas crenças e costumes, especialmente o Código do Guerreiro, aos jovens alunos. As escolas também ressuscitaram a noção da divindade do imperador e da superioridade da raça japonesa. Estes ideais ajudaram a fomentar a agressividade japonesa durante a Segunda Guerra, um conflito no qual o legado dos samurais foi ostensivamente lembrado. The Japanese Imperial Army seized on the samurai, not surprisingly, as a major symbol for forging a kind of code or a culture for its officers and men. No entanto, a exploração do Código do Guerreiro ia de encontro ao seu objetivo original. O exército japonês moderno era composto basicamente por camponeses e mercadores, e o Código do Guerreiro sempre fora um meio de definir como o samurai se diferenciava das outras classes. The Imperial Army turned that around and said, no, these are warrior values, that means they're Japanese values, and we're all samurai at heart.
Durante a luta no Pacífico, a ênfase que o Código do Guerreiro dava ao alto sacrifício revelava-se na falta de consideração dos soldados japoneses pela própria vida. Acreditando que a morte era melhor do que a rendição, os soldados do exército imperial em diversas batalhas, incluindo Guadalcanal e Iwo Jima, realizavam ataques suicidas quando a derrota tornava-se iminente. Outros símbolos da influência samurai emergiram. Por exemplo, tornou-se costume o uso de espadas pelos oficiais japoneses em combate. You even have pilots carrying samurai swords with them in the cockpits of their planes. E havia os kamikaze, pilotos que embarcavam em missões suicidas, jogando os aviões contra navios aliados. Usando o nome kamikaze, o vento divino que destruiu a armada mongol no século XIII, os pilotos modernos sentiam-se ligados a um passado glorioso. There was definitely a consciousness which one can perceive from the poetry they wrote as their farewell poems and other things, that they were, for better or for worse, managing to recreate or reconnect themselves with something from their past which they felt was real. Após a derrota japonesa em 1945, as demonstrações abertas de orgulho pelo passado samurai caíram em desuso por várias décadas. Mas nos anos 70, elas voltaram a surgir. Em um caso extremo, o escritor japonês Yukio Mishima, conhecido pelo ressentimento em relação à Constituição japonesa escrita pelos americanos, organizou uma insurreição na sede das Forças Japonesas de Defesa. Mishima passara a vida glorificando o passado samurai e fora influenciado por trabalhos de filosofia da época, como o clássico Hagakure. Ele também se tornara obcecado com a ideia de cometer seppuku, ou harakiri. Em 25 de novembro de 1970, o famoso escritor com um grupo de seguidores entrou no complexo das Forças de Defesa com um falso pretexto. Então Mishima ordenou que seus homens prendessem o comandante. He said, please assemble the 900 fellows on the base here. I need to talk to them. And he stepped out on the balcony and delivered himself a beautifully written manifesto while helicopters and the press swirled around him overhead. Mishima pediu que os soldados se rebelassem com ele em nome do imperador e o ajudassem a restaurar o Japão à sua antiga glória. He knew full well, in my opinion, that would never happen. But he wanted, in my view, the death which this allowed him to die. Quando os soldados o vaiaram, Mishima interrompeu o discurso e retornou à base. Depois, com a ajuda de 2 assistentes, realizou o antigo ritual suicida que romantizara desde a infância. In front of the horrified commandant, he opened his belly and was then beheaded by his second-in-command, a young man who is now also venerated by the Japanese right, who then also committed harakiri himself and was beheaded by a third of these fellows. O incidente chocou a população japonesa, que já havia se recuperado da guerra e vivia a prosperidade econômica trazida pela ocidentalização. Mas nos corações de muitos japoneses, a ação radical evocou uma estranha tristeza. Many people, although it was dangerous to do so, were moved by this in ways that they were careful about expressing following it. Although there was, to be sure, personal, idiosyncratic pathology involved in Mishima's end, there was at the same time an embodiment of the kind of despair that many Japanese were feeling about making so much money and feeling so empty, and about feeling culturally disinherited, disconnection from the traditions that, mythological or not, were at the center of Japan's view of itself into the past. Ao longo dos anos 80 e 90, o Japão continuou a prosperar. Mas mesmo na era da informática, alguns empresários japoneses voltaram a recorrer à sabedoria dos samurais para vencer batalhas corporativas.
O Livro dos Cinco Anéis, escrito em 1643 pelo lendário espadachim Miyamoto Musashi, discute técnicas de luta e táticas de batalha. A obra tornou-se popular entre guerreiros corporativos, tanto japoneses quanto americanos, que esperavam ganhar uma vantagem na sala de reuniões. Hoje, o legado dos samurais persiste de forma mais óbvia nas academias de artes marciais. Muitas destas escolas ainda exigem que os alunos estudem o código do guerreiro e procurem se comportar de acordo com as virtudes que ele ressalta. Vislumbres do passado também podem ser vistos em festivais, organizados por muitas cidades japonesas. Os festivais apresentam historiadores vestidos com a armadura de batalha dos samurais e cruzando as ruas a cavalo. Os samurais também se tornaram parte da cultura popular. Os antigos guerreiros continuam fascinando cineastas e criadores de videogames. Even though the samurai as a class no longer exists, interest in them, interest in the martial arts, even if you look at Star Wars with the lightsabers, it's something which I almost think is still alive. And it's not confined to Japan. As técnicas antigas de espada e arco podem ser difíceis, mas para muitos, as virtudes de lealdade, autodisciplina e autossacrifício são tão importantes hoje quanto 1000 anos atrás, na origem de uma nobre tradição guerreira. A tradição dos samurais.